Olá, família Osmo, boa noite. Atualizações sobre a guerra do Golfo Pérsico. Como sempre, eu peço like, eu peço joinha. Você que gosta de estar a par dessas informações, se inscreva no canal. De acordo com a agência Tasmin, agência iraniana, o Irã está se preparando, pode vir quente. Se você vai vir quente, eu estou fervendo. Está se preparando para receber a invasão norte-americana e também israelense. Porém, a situação ela não está muito boa para Israel. E tem pessoas denunciando que Israel não tem contingente para se defender, contingente suficiente para se defender. E os Estados Unidos também estão gastando muito dinheiro com essa guerra. Tá? Já vou compartilhar a tela, vou mostrar as fontes para vocês. Tá? Fontes tanto israelenses como fonte iraniana. O próprio site, né? A própria fonte estatal, né? Tasmin, falando sobre o Irã está se preparando com um contingente de 1 milhão de combatentes. É um número muito alto, não é? 1 milhão de combatentes. Porém, a população do Irã é de 90 milhões de habitantes. 90, 93 milhões de habitantes. É muita gente. Então, até acredito que isso não pode ser superior. Tá? Algumas horas atrás eu fiz uma live, eu comentei a respeito disso, que não seria uma boa ideia por parte dos Estados Unidos, que vai ser diferente do que foi no Iraque. E a situação climática, geológica, isso também influencia muito. Né? O Irã também é um país muito grande, não é um país tão pequeno. É um país grande, um território grande. Tá? O grande da questão é o seguinte, meus amigos, é um conflito que está travando o Estreito de Hormuz. Se bobear, pode travar também o Mar Vermelho. Agora, qual é o grande problema para nós aqui? Estamos aí a milhares de quilômetros de distância. Qual é o problema? O problema, as pessoas começando a ver o preço do diesel, o preço da gasolina, né? Daqui a pouco o preço da comida vai aumentar também. A questão de fertilizantes, que a própria Rússia já não vai mais exportar, ela vai segurar os fertilizantes durante um mês. Eu comentei tudo isso na live que eu fiz algumas horas atrás, né, hoje à tarde. Até eu posso deixar no card final. Então a gente vai sofrendo de uma forma indireta. Tá? Então a gente pode esperar aí, meus amigos, acontecimentos, pela lógica aí, bem. A gente pode ver, né, o agravamento aí desse conflito nos próximos dias. Eu comentei com vocês isso. Trump tem duas saídas. Ou ele encara de vez, colocando homens no solo, ou ele recua. Então cessa fogo. Das duas, uma. Das duas, uma. Porém, já foi enviado paraquedistas, fuzileiros navais, já tem milhares de fuzileiros lá, e vão ser enviados mais fuzileiros. Agora, isso para o Vladimir Putin é maravilha, tá? É maravilhoso. Porque os Estados Unidos, e para a China também, os Estados Unidos também se enfraquecerem um pouco, né? Economicamente, o dólar caiu, porra, o dólar estava 5,40, 5,50, o dólar está 5,20, 5,30, ele está dando uma. Isso é maravilha. Quanto mais tempo os Estados Unidos permanecer na guerra, mais o dólar vai cair. Então, isso para o urso Vladimir Putin é uma maravilha. É uma maravilha. A Ucrânia já está mesmo quase que, vamos dizer, não está aguentando muito. O Vladimir Putin ele está ganhando tempo, devagarinho, com muita paciência, né? Até conseguir conquistar seus objetivos. Eu acho que nessa história toda aí, envolvendo Oriente Médio e Europa, a questão da OTAN, eu acho que a Rússia ela está obtendo a maior vantagem. Meus amigos, coloquem nos comentários se vocês acreditam que isso seria um blefe da agência iraniana Tasmin. Vocês podem ver esse IR aqui, ó, esse IR vem de Irã, da agência estatal iraniana Tasmin. O que diz a matéria? Mais de 1 milhão de combatentes iranianos se organizaram para uma batalha terrestre contra os Estados Unidos. Estão observando tudo. Trump está ameaçando que vai invadir, inclusive pela ilha de carga. Estão sendo enviados milhares de militares americanos. E é uma guerra que o povo americano não quer. E para o povo americano, isso é uma batalha, uma guerra que está saindo da cabeça do Trump. O povo americano vê dessa forma, pelo menos a maioria vê dessa forma. Não é? Então,
Do outro lado, temos uma outra questão, agora a respeito de Israel. Vejam só a situação de Israel, praticamente uma crise. O alerta extraordinário do chefe de gabinete aos ministros. Estou levantando 10 bandeiras vermelhas. O chefe do Estado-Maior, Zamir, abordou a sobrecarga imposta aos combatentes e alertou na reunião de gabinetes as forças de defesa de Israel entrarão em colapso. Então, essa fonte é da onde? Essa fonte está aqui, ó. Mako, aqui, ó. Essa é a fonte. Fonte de Israel, inclusive. Isso é loucura, né? As forças de Israel entrarão em colapso, ou seja, está faltando homens. E mesmo assim, travaram essa batalha sem ter preparo suficiente, sem ter homens suficientes. Em meio à crise de efetivo e à necessidade de garantir a segurança das comunidades na Judéia e Samária, o comandante do Comando Central deixou claro aos ministros: vocês aprovaram a criação de muitas comunidades. A região mudou completamente. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa criticou o chefe do Estado-Maior de irresponsável. O líder da oposição, Lapid, afirmou: no próximo desastre, o governo não poderá dizer eu não sabia. Então, esse camarada aqui que vocês estão vendo, de verde, vemos ele do lado, ele que está fazendo a denúncia, levantando 10 bandeiras vermelhas para Israel considerar o que ele está dizendo, que Israel não tem contingente suficiente para se defender. E isso vai ser o quê? Isso vai entrar em vigor um alistamento obrigatório às pressas. Tá? O chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, fez uma declaração incomum na noite passada de quarta-feira, esse é recente. Foi ontem, durante a reunião do gabinete político securitário a respeito do fardo imposto aos ombros das forças de defesa de Israel atualmente, levanto 10 bandeiras vermelhas antes que a IDF entre em colapso, alertou Zamir aos ministros. A declaração foi vinculada pelo Canal 13. Então, essa declaração aqui é do chefe do Estado-Maior de Israel, fazendo um apelo que as forças de Israel estão colapsadas. Tá? Agora, tendo em vista essa questão aqui, mais de 1 milhão de combatentes iranianos se organizaram para uma batalha terrestre contra os Estados Unidos. Uma fonte militar bem informada disse a Tasmin, na quinta-feira, que com a crescente especulação sobre a possibilidade de uma loucura histórica, pô, aí detalhe, né? Isso não é contando os grupos que apoiam o Irã, não. Hezbollah, Houthis e outros, tá? Porque você imagine, do outro lado, esses grupos fecham o Mar Vermelho, tá? Fecham o Mar Vermelho. Enquanto isso, os Estados Unidos tentando avançar pelo território iraniano. Por isso que a Europa fala que vai e não vai. O pequeno Napoleão, o Manuel Macron, toda hora ele muda de versão. Ele fala que vai e não vai. Porque estão vendo que isso daí é rabuda. Estão vendo que é rabuda. Por isso que a Europa não quer se meter. Porque a Europa já tá preocupada e perturbada com o Vladimir Putin. Vamos ver. Uma fonte militar, bem informada, disse a Tasmin na quinta-feira, que com a crescente especulação sobre a possibilidade de uma loucura histórica, entre aspas, por parte dos Estados Unidos, ao lançar uma invasão terrestre na fronteira sul do Irã, surgiu uma onda de entusiasmo entre os combatentes iranianos para criar um inferno histórico para os americanos em solo iraniano. Meus amigos, já pensou? Então, no momento morreram 13 soldados americanos. Começar a sofrer baixa por parte dos americanos, população lá em cima, para cima do Trump. Para cima. É para cima. É, vovô.
Vovô agora está num beco sem saída. Os Estados Unidos querem abrir o Estreito de Hormuz com táticas suicidas e autodestrutivas. Tudo bem, estamos preparados, tanto para a execução dessa estratégia suicida quanto para a manutenção do estreito fechado, acrescentou a fonte. Eles estão indo por tudo ou nada, meus amigos. Tudo ou nada. Vemos aqui. Ó. População do Irã é estimada em 93 milhões de habitantes. População de Israel é estimada entre 9,6 e 10 milhões de habitantes. Uma diferença grande. Ah, mas Israel tem mais tecnologia. Já não podemos dizer isso, porque os caras agora estão com míssil balístico, né? Vocês viram um míssil balístico que jogaram no Domo de Ferro? O Domo de Ferro não segurou, não. Que atingiu Tel Aviv. Eu mostrei isso. Fez uma cratera imensa. E um míssil balístico que lançaram, ó, bem aqui, ó, percorreu mais de 4.000 quilômetros, atravessou o Índico, né, foi parar lá na Oceania. Tá? Ah, e claro que eu venho dizendo, eles também não estão sozinhos, né? Tem amparo da China e também tem amparo da Rússia. Meus amigos, o que eu venho falando aqui sobre o final dos tempos, tá? Muita gente pode levar na piada. Mas é um conjunto de fatores. São terremotos, são vulcões surpreendendo. Eu já mostrei, o vídeo tem quase 4.000 vídeos. Vulcões se comportando de forma estranha. Terremotos, quem me acompanha e presta atenção no que eu falo, sabe muito bem. Terremotos longe de falhas. Terremotos com muita profundidade, acima de 400 quilômetros, 500 quilômetros de profundidade. África do Sul rachando, trincando, continentes trincando em uma escala de tempo humana. Os eventos climáticos extraordinários, as pragas, pestes, doenças de várias formas que estão assolando a humanidade. Meus amigos, e as guerras? E está dentro do pacote. Tudo isso está dentro do pacote. Sabe-se lá, embora que existem profecias que falam disso. Gog e Magog. Profecias que dá para a gente entender do uso de armas nucleares. É uma possibilidade. Situações esquentam mais. Está na cara que vão ser usadas armas nucleares. Na cara. Só não vê quem não quer. Então, vejamos. O negócio mudou, meus amigos. E o Brasil corre o sério risco de ser tomado e invadido. Eu fui um dos primeiros aqui no YouTube a falar disso. E vai ser tomado e vai ser invadido. Ou pelos Estados Unidos ou pela China. Tá? Para quem não conhece, esse é o Golfo Pérsico. Tá? O Mar Vermelho, ele se encontra bem do outro lado. Mar Vermelho. Bem aqui. Deve ser, inclusive, um lugar muito bonito, né? Deve ser um lugar muito bonito essa área aí, viu? Essa área estreita é o Estreito de Hormuz, que só tem 33 quilômetros. Essa área está cheia de minas, bombas aquáticas, né? Minas aquáticas. Agora analise uma coisa. Essa ilha Karg, que o Trump está dizendo que vai invadir. Quando vocês imaginem milhares de militares americanos, bases americanas aqui, bem na ilha Karg. Imagine. Trump invada a ilha Karg. Os caras têm mísseis balísticos. Aí os caras resolvem mandar bombardear a ilha Karg com mísseis balísticos. Com os americanos ali. Tem lógica? Pois é. Pois é, então vai ficar difícil. Outra coisa. A Minas, imaginem aqui, ó.
Minas, bem aqui, ó, implantadas bem aqui, no litoral. Como é que você passa? Se porventura conseguir passar, meus amigos, até você chegar a Teherã, olha só a quantidade de montanhas. Tudo isso aqui são montanhas. Como é que você passa nisso? Como que tanques vão passar nisso aqui? Com um monte de drones sobrevoando, via imagens de satélites que a China disponibiliza. É isso. Então vai ficar meio complicado. Meio complicado. Agora, eu estava estudando uma situação. Talvez invadindo por cima. Para chegar até Teherã. Talvez invadindo por aqui. Eu agradeço pela presença. Até mais, até a próxima. Tchau.